Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esta é a terceira edição do Desafio Coletivo da NTU. Eu sou Matheus Freitas, faço parte aqui da equipe do coletivo e da NTU, e tenho a honra de compartilhar a condução da etapa final do terceiro desafio, do pitch final, com a Rebeca Leite, que é a representante do Conselho de Inovação da NTU. Ela é membro do Conselho e também empresária da Fetronor e possui startup. Rebeca, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia, Matheus. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro dia, ao último dia do terceiro desafio do Seminário Nacional NTU de 2021. Hoje, 23 de setembro, é o momento mais esperado do terceiro desafio, né, Matheus? Com certeza, Rebeca. Hoje é um grande dia para o coletivo, para a NTU e para todas as startups que chegaram até aqui, né? Nós tivemos uma competição aí muito acirrada, projetos e soluções de muita qualidade, e hoje nós vamos ter a oportunidade de colocar as apresentações, de compartilhar com toda a audiência do seminário. Antes, eu gostaria de agradecer o apoio dos parceiros patrocinadores do coletivo. Nós temos aí a Mercedes-Benz e a Praxio, que são parceiros ouro, a Caio, nosso parceiro prata, e também a Marco Polo, que é parceiro bronze do coletivo. E agradecer também a todos os demais parceiros de conteúdo institucionais que estão com a gente no programa. Esse é o terceiro ano de atividades do coletivo, nosso terceiro ciclo. O programa tem muitas conquistas e muitos resultados desde o seu início. Isso não é feito sozinho, os parceiros são fundamentais nesse processo. Agora eu queria ouvir um pouquinho da Rebeca para ela contar para a gente sobre a trajetória do coletivo e os marcos dos desafios anteriores e um pouquinho da atuação dela nessa área da inovação. Rebeca, com você. Matheus, primeiro eu queria agradecer o convite. É uma honra para mim fazer parte do Conselho de Inovação e poder participar hoje aqui do terceiro desafio, o terceiro dia do desafio. Então, eu queria contar que essa semana uma pessoa que é muito especial para mim me lembrou de uma frase de Einstein que cabe muito bem nas tratativas sobre tecnologia para o setor de transporte. A frase é a seguinte: uma mente que se abre para novas ideias jamais voltará ao seu tamanho original. E é por essa frase que eu gostaria de abrir essa conversa. O nosso setor vem passando por uma fase muito difícil, com problemas graves a serem resolvidos. Aqui, a gente tem problemas antigos, como a falta de coletividade junto a políticas públicas para fortalecer as alternativas de transporte em massa, a dificuldade na tomada de decisões sobre regulamentações e problemas mais recentes, alguns inclusive trazidos pela inovação tecnológica, que tem sido pensada cada vez mais para a mobilidade individual, sendo essa uma das razões mais importantes que causam a diminuição brutal de passageiros nos nossos ônibus. Isso traz perdas econômicas seríssimas para as operações, e por um lado é muito ruim, obviamente, mas pelo outro, ele nos traz muitas oportunidades de criação. O sistema de transporte público de passageiros no Brasil tem que ser recriado, e o problema é a mãe da inovação. Eu digo muito que se você colocar 10 gênios numa sala e pedir para eles criarem alguma coisa, no final do dia eles não vão ter criado nada. Mas se você colocar diante deles um problema específico para ser resolvido, eles vão trazer uma solução. E foi nesse intuito que o Conselho de Inovação da NTU foi criado, para juntar um grupo de pessoas que entendesse profundamente do setor, que soubesse quais eram os problemas e para que juntos pudessem criar formas de trazer a solução. Pensando nisso, surgiu o desafio do coletivo. Ao longo dos últimos anos, conhecemos e acompanhamos várias startups com soluções muito legais, que podem resolver alguns dos problemas que encontramos no setor de transporte de forma inovadora. Foi a partir dessas dificuldades no setor e nas minhas próprias empresas de transporte público que a gente criou a Mobs2. A gente percebeu que já não temos o controle da nossa receita, então temos que ter muito mais controle sobre os nossos custos para que a gente pudesse ter sucesso nas nossas operações e aumentar a rentabilidade delas. No final do dia, a gente olha mesmo para o lucro dos acionistas.
Como empresa de tecnologia, a gente tinha a obrigação de lutar pelo nosso setor e combater os problemas sobre os quais a gente não tinha controle e criar valia dentro dos nossos carros. Fizemos isso estudando a fundo os problemas dentro das operações. Alguns deles eram o desconhecimento sobre a performance dos motoristas, o controle raso sobre o consumo de combustível, a falta de domínio sobre a frota da empresa, a ineficiência no controle de manutenções e a falta de uma plataforma inteligente, automática, inovadora para o planejamento operacional, que diminuísse o trabalho manual e, consequentemente, o número de operadores internos nas empresas. Com todos esses problemas em mãos, a gente criou uma plataforma de inteligência focada totalmente para o aumento da eficiência operacional das empresas. A Mobs2 vai no detalhe de cada carro, de cada condutor, de cada operador. Ele detecta as deficiências e dá o caminho da melhoria operacional. Hoje, a Mobs2, além de atender em todo o Brasil, África e Europa, tem clientes que conseguem até 30% de redução no consumo de diesel. E, obviamente, nesse momento especial em que a gente está, o custo do combustível está caríssimo, isso é de suma importância. E isso, além de trazer redução de avarias, de desgaste de itens de manutenção, de multas, de emissões de CO2, redução de hora-homem trabalhada, e traz coisas extremamente positivas, como a concorrência saudável entre os condutores, que traz uma melhoria importante na operação, um maior controle da operação e da frota com menor quantidade de operadores, a maior facilidade de gestão e satisfação dos órgãos controladores, acionistas, condutores e passageiros. Enfim, a Mobs2 nasceu sendo um sistema de telemetria e hoje é uma plataforma inovadora de inteligência operacional usando Data Analytics, contando, além da telemetria, com toda a parte de gestão de frota e todas as suas obrigações operacionais e aplicativos para motoristas, gestores, ou seja, é uma plataforma integrada. A gente utiliza as ferramentas mais modernas que existem, como a inteligência artificial e machine learning, para prever comportamentos e trazer data science para o setor de transporte de passageiros. Voltando para a frase inicial de Einstein, já adaptada à operação de transporte, a partir do momento em que enxergamos todas essas informações inteligentes, não conseguimos mais ficar sem elas para ter uma gestão eficiente. Expandimos a nossa mente para ideias cada vez mais inovadoras para que melhoremos as nossas operações. Fica como dica para os concorrentes nos desafios do coletivo. A tecnologia só tem 2 objetivos no nosso setor, ou a de reduzir custos ou de aumentar a receita. No caso da Mobs2, ela vem com força para garantir a redução de custos, que é o nosso foco principal. O mundo pós-pandemia busca propósito, busca união, e dentro desse propósito coletivo, o sistema de transporte público é vetor fundamental. É um caminho sem volta. Estamos numa tendência do coletivo e, por isso, estamos aqui, para reconstruirmos esse setor, deixando ele cada vez mais inteligente e eficiente. Matheus. Obrigado, Rebeca. Parabéns pelas palavras, motivam bastante a gente aqui do coletivo, da NTU, e com certeza também as startups que estão aqui conosco hoje. Eu queria agora apresentar algumas pessoas que serão super importantes no dia de hoje, né, que são os nossos jurados, né? Nós temos aqui quatro jurados que vão avaliar, junto com a audiência, os projetos que serão apresentados. Então, eu gostaria de convidar, de chamar para estar junto com a gente agora o senhor Marcos Bicalho dos Santos, que é diretor administrativo e institucional da NTU, Túlio Lessa, que é CEO da Ecobônus e membro do Conselho de Inovação da NTU, Vitor Schwambach, que é assessor da diretoria na Real Transportes Urbanos e membro do Conselho de Inovação da NTU, e Paulo Guimarães, que é secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos e também presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por estar com a gente aqui no coletivo nesse dia de hoje e que tenhamos aí uma excelente rodada de apresentações. Rebeca, você acha que está... Desculpa, eu estava no mudo.
A dinâmica será realizada da seguinte forma, vou explicar um pouquinho da votação, tá? Primeiro, o representante de cada startup vai apresentar o pitch final, que terá duração de 5 minutos. Em seguida, vamos abrir para a sessão de perguntas por parte dos jurados e resposta por parte do representante de cada startup, que vai ter a duração também de 5 minutos. Até que, por fim, vamos ter a sessão de votações, com a finalização de todas as apresentações. Os jurados terão 15 minutos para avaliarem as soluções e, em seguida, as notas serão computadas para, ao final, anunciarmos os 3 vencedores. Terceiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar, respectivamente. Excelente, Rebeca, obrigado. Então, vamos direto aqui para o ponto principal do nosso desafio, né, que são as apresentações das startups. Então, nós vamos iniciar com o primeiro pitch, que é da startup BuzzStation, e eu convido o representante, que é o Fulman de Oliveira. A BuzzStation é uma startup de comunicação digital e embarcada, que utiliza a comunicação e a tecnologia em mídia digital embarcada em bus rádio. Felipe, agora é contigo. Boa sorte, você tem 5 minutos. Olá, olá. É minha vez? Sim, Felipe, é com você. Ok, muito obrigado. A apresentação eu passo por aqui, como é que vai ser feito? Não, o pessoal da equipe técnica vai compartilhar a sua apresentação lá, e aí, à medida que você for falando, você vai orientando para que eles passem os slides, combinado? Ok, ok. Aqui, ok. Bom dia a todas, a todos. Eu sou o Felipe. Pode voltar à primeira tela, por gentileza? Eu sou o Felipe Tomás, eu sou aluno de comunicação da Universidade Federal do Paraná. Eu sou usuário do transporte há 36 anos e utilizo ele até hoje. E nesse curso de comunicação, que eu entrei em 2015, nessas idas e vindas de ônibus até o restaurante da universidade, eu tive um insight que eu queria saber o cardápio que ia ter no restaurante. E todo dia queria que esse cardápio fosse anunciado dentro do ônibus. E eu peguei essa ideia e queria saber como que eu poderia torná-la viável. Então surgiu a BuzzStation Comunicação Digital e Embarcada, onde a sua mensagem é transmitida na hora e no lugar certo. Pode passar. Então a gente fez uma imersão no mundo das startups e no mundo do transporte. A gente, em co-colaboração com a URBS de Curitiba, a gente descobriu que tinham vários problemas que a gente poderia solucionar com a comunicação. Por exemplo, as informações que são transmitidas aos usuários e a roteirização. Né? Muitas vezes a gente vê que aquele sinal de próxima parada, muitas vezes ele é colocado em lugares que não são a próxima parada. Então, a gente queria saber como solucionar isso. E também sobre a renda extratarifária, que a gente sabe que a única fonte de renda do transporte é a tarifa. E a otimização desses processos, como que a gente poderia melhorar essa transmissão dentro do ônibus, como que essa comunicação poderia ser melhorada. Com isso, a gente faz uma mobilidade inclusiva, tanto para cegos, para quem não lê, para quem também não escuta. A gente, com isso, criou uma fidelização para o cliente, quando a gente criou esse produto. Pode passar. Então, formamos o MVP. A gente fez uma tecnologia implementar. A gente sabe que já tem os painéis de LED que fazem a transmissão, mas elas são transmitidas por um cartão de memória. Então, a atualização ela é muito inviável para toda a frota de uma vez só. Então, a gente criou uma tecnologia com um modem que é instalado no sistema de som e de áudio, de painéis de LED, com GPS. E essas mensagens são disparadas pela programação do GPS. Nesse modem, a gente transfere também o Wi-Fi e toda essa programação é feita por uma plataforma online
por um site ou aplicativo no modelo mobile. E essa comunicação audiovisual ela é transmitida em todos os ônibus. Pode passar. Esse MVP ele foi homologado já pela URBS, e nesse vídeo que está no YouTube, a gente mostra todo o processo que é feito. Tanto pela pessoa que vai fazer a inserção da mensagem, ela entra pelo site, ela programa qual ônibus ela quer fazer essa mensagem, qual tipo de mensagem, e ela envia através do seu computador, e ela é transmitida online para dentro do ônibus. E toda a plataforma ela controla forma de pagamento, forma de transmissão, controle de horário, localização, tem todo o controle, vamos dizer assim, todas as informações elas são centralizadas nessa plataforma. Pode passar. Então, criou-se a primeira bus rádio do mundo. A gente faz a transmissão como uma rádio normal, todo o tripé. Tem a publicidade, tem a utilidade pública e a música. Então, as músicas elas podem ser da região mesmo, fortalecendo a cultura local. A utilidade pública, passando informações úteis como a de Covid, de outras campanhas sazonais. E as informações operacionais tradicionais, como próxima paradas, estações. E a publicidade sensorial geolocalizada, onde a gente faz a publicidade de estabelecimentos próximos à rota do ônibus, fortalecendo a economia local. Pode passar. Com isso, a gente cria uma fonte de renda extra para as empresas de ônibus, tanto na publicidade sensorial geolocalizada, que é o áudio transmitido dentro do ônibus, como o backbus, que a gente faz a plotagem do ônibus, também controlada pela plataforma. Pode passar. E também nessa transmissão do Wi-Fi, onde a gente transmite o Wi-Fi gratuitamente para o passageiro. Ele precisa fazer somente um cadastro simples, onde a gente pode fazer pesquisa através desse cadastro. A gente respeita todas as leis de LGPD. E a gente cria também o mobile marketing, onde é uma nova fonte, uma terceira fonte de renda para as empresas. Pode passar. Tudo isso pode ser transformado num app white label para cada cidade, cada região, transmitindo horários dos ônibus passageiros, a localização do ônibus e a lotação estimada conforme a conexão do Wi-Fi. Pode passar. E a gente sabe que a OH está em crescimento no Brasil, no mundo todo, e isso pode transformar cidades em cidades inteligentes. Então, a gente quer trazer a Bus Rádio como a voz da cidade se comunicando com as pessoas. E a gente procura fazer parcerias com prefeituras e as empresas de ônibus. Pode passar. Felipe, você tem mais 15 segundos. Nossa forma de entrar no mercado é através da parceria com a CW Bus Inovação, que já está numa conversa bem avançada, e a URBS, aqui em Curitiba. Pode passar. O nosso molho secreto é o impacto social que isso vai ter nas cidades, né? Com a conectividade, a gente não tem limite. Pode fazer uma rede de integração com todos os ônibus do Brasil, por exemplo. Tudo na nossa plataforma. Pode passar. Nossos concorrentes são todas as empresas de mídia OH e mídia embarcada. Pode passar. E o time sou eu, Felipe, comunicador da Universidade Federal, e meu sócio, Milsar, que desenvolveu todo o sistema do MVP. Pode passar. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima parada. Valeu, Felipe, muito obrigado, parabéns aí pela proposta, pelo projeto. Vamos direto para as perguntas dos jurados. Gostaria de consultar o doutor Bicalho, se ele tem alguma pergunta para o Felipe. Bom dia, Felipe, parabéns aí pela sua apresentação. Eu gostaria de saber se você já tem hoje essa solução apresentada, já operando em alguma empresa, né? E quais os resultados que foram observados nessa possível aplicação prática já do seu projeto. Perfeito, obrigado, Bicalho. A gente fez o teste de MVP com a URBS, dentro do ônibus mais acionado de Curitiba, onde a gente fez um teste de 6 meses, né, transformando a comunicação online desse veículo, o único veículo da frota que teve essa atualização remota, e o resultado foi excelente. Todos os testes foi positivo,
O teste foi simples. A URBS pedia para a gente acionar uma mensagem em tal lugar e o fiscal ia lá ver se a mensagem era acionada. E pedia na sequência que retirasse, colocasse em outro lugar, e ele ia lá e realmente confirmava que essa atualização era feita. Por enquanto, estamos em teste com a URBS e a CW Bus. Não estamos operando da forma que a gente precisa, que é explorando a publicidade, até por questões ainda de lei. Mas, provavelmente, isso já pode ser solucionado em breve. Obrigado, Felipe. Felipe, pedi para você ser um pouco mais breve nas perguntas, assim como também para os outros apresentadores, para a gente poder ouvir todos os jurados. Túlio, com você, alguma pergunta para o Felipe? Felipe, parabéns pela apresentação. Queria saber se vocês tiveram algum estudo ou algum tipo de situação relacionada à legislação, né? Você falou de áudio, né, dentro dos ônibus, então eu queria saber se isso já foi pauta aí de estudo de vocês. Perfeito. Não conseguimos ainda fazer um estudo do projeto já implementado, né? A gente sabe que é autorizado fazer já o áudio dentro de ônibus, mas nenhum estudo ainda nesse momento. Obrigado, Felipe. Agora, o Vitor. Vitor, com você. E Felipe, parabéns aí pela apresentação, pelo projeto. Felipe, eu entendi aí que o sistema é rádio, tá entendendo a questão, mas a questão visual, eu não sei como é que ela funciona, se é só dentro do app, se tem algum monitor, tá entendendo? E outra pergunta também que eu fiquei em dúvida foi como que o sistema identifica a próxima parada. Tem alguma ligação com algum sistema, com GPS? Como é que ele sabe que o ônibus não vai dobrar em determinada rua, entendeu? Perfeito. O audiovisual, o nosso molde, ele é instalado ao sistema de som e de painel letreiro. Então, esse que é o visual que a gente pode oferecer ao usuário, tanto o áudio quanto o texto de LED, né? Ele é acionado pelo GPS e tem vamos dizer assim, um limite de 6 metros de erro ali. Ele pode acionar até 6 metros. Então, ele é bem específico, bem focado, assim, não tem um erro de acionamento do sistema. Obrigado, Felipe. Vamos agora seguir com o senhor Paulo Guimarães, por favor. Parabéns pela apresentação, Felipe. Você já tem, eu queria, na verdade, tentar fazer 3 perguntas em uma só, né? Se vocês chegaram a fazer algum tipo de avaliação, pesquisa, né, tanto com o usuário quanto com o operador, com relação à aceitação e à avaliação do sistema, do ponto de vista de escala, né, como vocês pretendem escalar essa solução, e se você já tem um modelo de negócio definido, né, como é que você vai obter rentabilidade com base nesse negócio, se é por remuneração do próprio operador ou se você vai colocar isso de graça e tentar rentabilizar isso por meio de publicidade ou algo do tipo. Perfeito, excelente pergunta. A gente ainda fez só o teste do MVP para testar a operação mesmo do sistema, né? E foi somente um ônibus, pelo custo que a gente tem, e exatamente esse custo a gente vai retirar somente da publicidade. Tanto a empresa de ônibus, a prefeitura não vai ter custo nenhum, a gente vai absorver tudo da publicidade e vai repassar o cashback dessa publicidade para a empresa de ônibus. Obrigado aos jurados, agradeço também ao Felipe. Felipe, boa sorte, a gente vai seguir agora com o próximo pitch. Rebeca, com você. Vamos lá agora para a segunda startup a apresentar o pitch, que vai ser a Combudata, representada por Daniel Corella. A Combudata é uma plataforma de planejamento e controle de compras de diesel que leva os transportadores de passageiro a monitorar o custo de diesel de forma ativa e transparente, de modo a gerar eficiência financeira através da conquista da melhor condição comercial com informações específicas e diretivas. Então, vamos lá, Daniel, está com você. Você tem 5 pessoal, minutos. Bom dia. Estou aguardando o pessoal compartilhar a tela para mim.
Volta uma, por gentileza, pessoal. Tem a primeira que é na tela preta, de verdade. Então, é a primeira página. Show. Pessoal, é assim que boa parte dos transportadores, seja de carga, passageiro, até mesmo mineração e etc., operam em relação à compra de combustível no escuro. Pode passar. Isso muito em conta de dois grandes pacotes de dores. O primeiro é simples e todo mundo já sabe, é um dos maiores custos, quando não o maior. Esses preços, eles oscilam com muita frequência, isso é um grande problema. E poucas empresas, assim como seus colaboradores, sabem de fato comprar combustível, o que é diferente de ressuprir combustível. E a gente já vai dizer a diferença entre um e outro. Mas mesmo assim, boa parte das empresas acabam colocando essa responsabilidade nas mãos de um único colaborador, que pode ser somente um ressupridor e não necessariamente um grande negociador. E falta um pouco de organização e acesso a dados ágeis para tomadas de decisões ágeis. Então, pouquíssimas empresas acabam, de fato, negociando por falta tanto de informação como de expertise, ou seja, conhecimento. Pode passar. E esse é o resumo, de fato, de esse grande primeiro pacote de dores que faz com que a empresa acabe operando no escuro, com um vendedor com muita informação e um comprador com pouca informação. Pode passar. E a Combudata veio para trazer claridade através de transparência para esse processo de compra de combustível. Pode passar. Isso através de um primeiro pacote de soluções para esse primeiro pacote de dores. E nós estamos falando de 5 coisas trabalhando em conjunto para gerar essa eficiência financeira que a Rebeca acabou de falar. A colaboração entre a empresa, né, acesso a dados e informações, que é o processamento desses dados de acordo com a necessidade de cada negócio. O conhecimento, para isso, temos a Universidade do Combustível e o ferramental que vai colocar tudo isso para operar em conjunto. Pode passar. E esse Então, a colaboração entre a administração, sabendo que é o maior custo, e como a Rebeca comentou, o que importa é ter lucro. Então, ou aumenta a receita ou diminui custo. Uma administração liderando isso, um time de operações sabendo a real necessidade do consumo de combustível, um time de manutenção sabendo quanto se tem em estoque, quanto se pode ter em estoque. O financeiro ditando se é para comprar prazo, se é para comprar à vista, qual é a condição de caixa da companhia para adquirir combustível. E um time de compras processando tudo isso e tomando a melhor decisão. E dados e informações processados para a realidade de cada negócio. Através de quê, pessoal? Através de direcionamento específico sobre gestão de margem, sobre gestão de estoque e sobre o controle do processo de compras. Pode passar. E o grande coração do negócio que vai fazer com que a empresa evolua no cenário de compras delas é uma empresa que até então somente olhava para preço e que ao olhar para preço somente cotava preços diferentes para uma empresa que passa a saber o que está dentro desse preço em termos de margem do distribuidor, todo tipo de margem de operacional, margem financeira em compras a prazo, margem de concessão de investimento e também os custos. Ou seja, é uma empresa que passa a nunca mais olhar somente para preço e somente cotar, para uma empresa que começa a olhar para o que está dentro daquele preço e começa a negociar. Essa é a diferenciação de uma empresa antes e pós-Combudata. Pode passar. Isso é a nossa empresa Combudata, que para nós, pode passar, é uma revolução, uma nova categoria de software que a gente está chamando de FRP, ou seja, um Fuel Resource Planning, um RP específico para trazer eficiência financeira na aquisição de combustível. Esse software ele serve para gestores, empresários e para operadores e compradores, cada um deles com aquela sua principal característica, ou seja, gestores e empresários vão ter visibilidade sobre absolutamente tudo que acontece na aquisição de combustível, vão poder se planejar. O preço do combustível oscila, enquanto a receita não necessariamente, não se tem controle sobre receita. Então, um controle de toda a aquisição de combustível tendo visibilidade sobre. Já operadores e compradores vão ter aquela transparência sobre preço. Ele sempre vai saber responder se ele está comprando bem ou se ele está comprando mal. E onde ele está comprando mal. O que ele precisa fazer para gerar uma eficiência financeira que, no fim, é saving para a companhia. Indiretamente, ele vai ter produtividade, acesso a dados e informações realmente relevantes para tomadas rápidas de decisão. No fim, pessoal, é mais lucratividade, tomada de decisão super ágil e equilíbrio comercial entre fornecedor e operador de transporte de passageiros. Pode passar. Daniel, você tem 30 segundos. Vamos lá. Algumas empresas que consomem conosco, nós já temos quase 300 milhões de litros de combustível analisados. Pode passar. E somos uma empresa SaaS Revenue com uma cobrança mensal de mensalidade para se ter acesso a todo esse software. Fechamos, Rebeca.
Long story short, compradores sabem pouco sobre o mercado e sobre a dinâmica dele, pessoal, e por isso eles acabam ficando à mercê dos vendedores de combustível que têm acesso a informações e dados suficientes. Obrigada, Daniel. Vamos lá, obrigada pela sua apresentação, obrigada pelo projeto. Vamos lá chamar as perguntas dos nossos jurados. Doutor Marcos, o senhor tem alguma pergunta para o Daniel? Sim, Rebeca, eu gostaria de saber do Daniel, primeiro, parabéns, Daniel, pela sua apresentação. Eu gostaria de saber de você se no desenvolvimento do projeto vocês levaram em consideração que, assim, existe uma prática no setor, né, de contratos de fornecimento de médio prazo, né? Então, as empresas procuram, tanto do lado do fornecedor, né, como da empresa compradora, eles ajustam fornecimento por um prazo maior em troca de algumas condições comerciais especiais, né? Então, eu gostaria de saber qual se vocês consideraram isso, né? Porque eu senti que a sua proposta é de uma gestão bem dinâmica, né? Então, você teria praticamente que abandonar essa prática de contratos aí de médio prazo. Muito pelo contrário, Sr. Bicalho, o contrato ele exige ainda mais um controle sobre a relação comercial. Então, sim, e a gente chama essas relações contratuais de concessão. E a gente tem dentro do preço uma concessão sendo cobrada, né? E esses contratos eles são uma compra antecipada de volume futuro, certo? Então, paga-se para se receber esse dinheiro de forma antecipada. Mas quanto você está pagando dentro daquele preço? Porque ele é cobrado. 2 milhões de reais que entram no momento presente precisam ser pagos em reais por litro ao longo dos próximos 50 milhões de litros que você vai consumir. Então, a gestão contratual ela é um grande passo e uma necessidade muito grande de controle. E a gente leva em conta, sim. Assim como os benefícios fiscais que boa parte dos municípios acabam tendo, o que alteram o custo de produto, uma vez que pagam menos de ICMS. Então, sim, contrato exige ainda mais controle, Sr. Bicalho. Super importante. Vamos lá para o segundo jurado. Milton, tem alguma pergunta para o Daniel? Milton? Tem alguma pergunta para o Daniel? Rebeca, o Milton, ele não está no júri. Então, seu Paulo, tem alguma pergunta para o Daniel? Daniel, parabéns aí pela apresentação. Só uma coisa que eu fiquei com dúvida. Você faz a gestão a partir da aquisição do combustível ou você faz um mapeamento de onde é o melhor lugar que está com a melhor oferta de valor para combustível antes do fechamento do contrato? E se é assim que você trabalha, se vocês estão pensando em pivotar essa solução para o consumo de energia, levando em consideração o mercado tradicional, geração distribuída e o mercado livre. Perfeito. De trás para frente, então. A energia ela pode passar a ser tratada como um combustível, assim como no futuro a gente já está saindo de diesel para gasolina e etanol, a gente pode sair para gás natural, gás veicular, biometano e até mesmo hidrogênio. Quem sabe a energia em algum momento pode fazer parte, sim, à medida que a matriz veicular se altere. Quanto a outra pergunta, qual que é a pergunta que tu fez mesmo, perdão? A primeira? Se você faz uma verificação de preço no mercado, é uma coisa meio que bolsa de valores, ou se você atua a partir de um contrato já assinado de consumo de combustível? O nosso negócio ele é uma ferramenta de custeio, e a partir desse custeio que a gente lê toda a cadeia de suprimento de combustível, desde a exploração e produção, passando pelo refino, distribuição e chegando no consumidor de combustível, esse comprador final, no caso as empresas de transporte de passageiros, sabem daquele preço quanto de fato é custo. E isso é Combu Data, e eu não consegui chegar a apresentar porque eu demorei um pouco, mas a Combu Market é um marketplace. Então, além de a gente ter essa ferramenta do dia a dia, super high usage, em que você tem todas as informações sobre compra e o cliente tem transparência, ele vai ser levado a novos fornecedores, de preferência os fornecedores regionais, que até então existe uma miopia mercadológica por parte dos compradores, que eles conhecem só as majors do Brasil. E muito provavelmente, dependendo da localização, a gente tem distribuidores regionais com ofertas mais interessantes, às vezes, do que as ofertas das majors. A gente tem um pouco menos de 1 minuto agora. Vitor, você tem alguma pergunta para o Daniel? Eu sim. Parabéns, Daniel, aí pelo projeto, pela relevância aí do insumo aí na operação da gente. Queria saber se já existe algum tipo de integração com o RP ou é uma ferramenta paralela
como data? Por enquanto, ela é paralela. Todas as notas que são imputadas, elas têm uma ferramenta de automação de envio para a caixa postal, da caixa de entrada, e a partir disso a gente coloca no sistema, mas por enquanto sem nenhum RP. As integrações que vão entrar nas próximas semanas são com as ferramentas de automação, ou seja, aquelas que leem o estoque em tanque do operador. Então, Gilbarco VDRoot, Excel BR, CTA Smart são algumas das integrações com que a gente vai operar. O próximo RP com que a gente vai integrar é a Gestran, que é de transporte de carga e não necessariamente de passageiro. Infelizmente, nosso tempo acabou aqui de perguntas e respostas. Túlio, a próxima você vai ser o primeiro a ser chamado. Tá? Matheus, está contigo. Vamos para o terceiro pitch. Obrigado, Rebeca. Parabéns, Daniel, pelo pitch, pelo projeto, pela solução. Vamos para a terceira apresentação, que é da Ecomilhas. Convido agora para entrar na sala o Lucas Nicoletti. Lucas, é com você. A partir do início da sua apresentação, você terá 5 minutos. Boa sorte. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou CEO da Ecomilhas, uma startup de milhas urbanas. A mesma premissa das milhas aéreas, só que agora para a mobilidade urbana. No próximo slide, eu consigo agora mostrar para vocês que mercado que a gente está inserido. E muito mais do que na mobilidade urbana, mas a gente está inserido no mercado de carbono, conectando empresas que emitem carbono demais com usuários que emitem carbono de menos, e um sistema, claro, de milhas urbanas. Na prática, as empresas que precisam compensar esse carbono emitido recorrem agora a usuários de transporte sustentáveis, como caminhada, bicicleta e, claro, o transporte público, ônibus e metrô. Pode passar. No próximo slide em especial, a gente mostra um pouco do nosso produto, né? Então, como funciona? O usuário simplesmente só baixa o aplicativo, submete uma rota sustentável por ele não precisa colocar nenhum destino origem, a gente vai justamente rastrear essa rota, dependendo do modal que ele se encontra, ele acumula ecomilhas sobre esse percurso e agora resgata por 2 categorias em especial. A primeira é ecomilhas por desconto e a segunda é ecomilhas por carbono. Na categoria Ecomilhas por desconto, é onde a gente consegue juntar alguns dos nossos parceiros da economia local e oferecer benefícios para esses usuários. Na categoria Ecomilhas por carbono, a gente consegue justamente recompensá-los por uma transferência via justamente desses pontos acumulados. No próximo slide, a gente mostra a interface das empresas, né? Então, como que isso interessa as empresas? A gente entrega uma tecnologia auditável por meio de blockchain, onde a empresa pode agora auditar rota a rota se aquela quantidade de carbono emitida foi compensada de fato pelo usuário. Então, tem um bloco 0, que é o contrato que a gente fecha com a empresa, que é a emissão inicial, e os blocos das sequências mineram esse bloco 0 para, de fato, entregar a auditabilidade dessa tecnologia e integrar ali no relatório de sustentabilidade da empresa. Isso é interessante para a empresa, porque assim ela se forma mais sustentável, justamente pautando não em todos os usuários, mas sim nos seus colaboradores no trajeto trabalho-casa, por exemplo. No próximo slide, a gente consegue direcionar a parte de estratégia de mercado, né? Então, hoje a gente tem 3 grandes contas na nossa tecnologia, pautados, claro, dentro da mobilidade urbana, conectando ali uma missão de sustentabilidade e também uma missão de sistema de recorrência, né? Como todo bom problema de milhas e recorrência, a gente promete aí entregar esses 2 mercados. Na prática, a gente combina dados de mobilidade com dados de consumo. Nada melhor do que saber destinos e origens mais populares, é saber também o que as pessoas estão resgatando e consumindo dentro desses destinos e origens. No próximo slide, a gente tem um modelo de negócio pautado para abraçar esse mercado todo no B2B. Então, a empresa fecha um contrato de quanto de carbono ela quer compensar, e aí a gente consegue direcionar isso para a melhor estratégia dela. Mas, na sequência, a gente também segue para o B2C, onde, já que a gente está oferecendo um canal de vendas ativo e nichado, a gente consegue uma taxa de sucesso a cada resgate realizado. E para o B2C, lá, o usuário final, a gente também tem um plano anual de benefícios exclusivos para ele aderir. No próximo slide, a gente mostra o porquê que a gente tem um lugar privilegiado no mercado, né? Então, 2 motivos principais. Primeiro, porque a gente é multimodal, a gente não acredita que apenas um modal vai resolver todos os problemas da mobilidade urbana,
mas também, segundo, porque a gente tem uma tecnologia que entrega a auditabilidade do sistema de milhas com uma recorrência de fidelidade, né? Então, dentro das próximas, consegue estar isso na próxima slide, por favor. Dentro da sequência desses próximos slides, a gente consegue conectar com os nossos números. Então, até então, no ano de operação, em plena pandemia, a gente conseguiu captar 402 usuários, com mais de 25 parceiros ali no Marketplace, disponíveis nas duas principais lojas de aplicativo, vocês já podem baixar e testar, captando ali uma receita mensal de R$3,7 mil. Legal? No próximo slide, em especial, eu mostro o nosso time. Nada disso seria possível sem esse time. Meu nome é Lucas, eu sou CEO e founder da Ecomilhas, mas me acompanham Matheus, Gabriel, Gustavo e Rairon no desenvolvimento de tecnologia, vendas e marketing. No próximo slide, em especial, eu mostro o que a gente espera para o futuro com relação aos próximos passos, né? Então, nos próximos 12 meses, a gente pretende compensar mais de 1.000 toneladas de carbono, com mais de 100 mil usuários, justamente com esses parceiros catalogados, lançando aí o sistema de milhas urbanas como uma moeda, e transformar isso, já que a gente tem infraestrutura de blockchain em uma moeda, crescer com esse tipo de comunidade. Né? Então, na sequência, captando mais empresas interessadas a compensar carbono, a gente conecta não apenas para plantar árvores, mas também numa mobilidade sustentável, transformando cidades inteligentes. Né? Então, no próximo slide, mais uma finalização. A gente não quer reinventar a roda, a gente não tem modal na rua, a gente só quer que as pessoas utilizem elas da melhor forma. Tá? Então, muito obrigado. Obrigado, Lucas, parabéns. Em cima do tempo aí dos 5 minutos, vamos direto para as perguntas dos jurados. Vou começar pelo Túlio. Túlio, é com você. Lucas, parabéns pela apresentação. Queria entender, a dúvida que eu tenho é se o principal modelo, o foco inicial de rentabilização, ele passa pelo, né, você mostrou ali as duas opções, B2C e B2B, qual é o foco inicial, né, de monetização? É o B2B, o crédito de carbono, ou o B2C? Te entregando um raio-x de hoje, assim, Túlio, nosso principal ticket é B2B, nosso B2C ainda não está de rentabilização tão quanto a gente gostaria, mas o ponto de mercado, assim, posicionamento de mercado é B2B, né? Empresas que querem ali ter uma baixa emissão de carbono e recorrem à mobilidade sustentável. Então, a gente tem essa bandeira dentro da sustentabilidade, né? Então, empresas fecham um contrato com a gente indicando quanto de carbono ela quer compensar e a gente faz essa campanha para os usuários. Obrigado, Lucas. Vamos seguir agora com o Victor. Victor, por favor, a sua pergunta. Bom dia, Lucas. Parabéns aí pela apresentação. Lucas, eu fiquei assim, sem entender a questão da empresa de ônibus aí, como é que fica, sabe? Ela recebe, qual é o benefício dela aí? Ela recebe cashback aí de quem investe em vocês? É o passageiro de volta? Como é que funciona? Perfeito. Vou repassar, por exemplo, com um case que a gente está desenvolvendo hoje, inclusive, mas no modal metrô, tá? Que é um pouco parecido até justamente por se tratar de transporte urbano, né? O metrô recebe, por exemplo, um repasse de todo resgate, junto com a gente, realizado dos nossos parceiros. Já que ele está oferecendo a estrutura e a gente está oferecendo o canal, ele recebe, por exemplo, como todo bom sistema de fidelidade, né, um repasse em cima de todos os resgates realizados ali na plataforma. Então, na sequência, por exemplo, a jornada inteira do nosso usuário ele acumula ecomilhas, ele viu o produto que ele quer resgatar ali no nosso marketplace, ele resgata, isso vai para o parceiro, quando ele paga, no caso, taxa vai para ecomilhas, taxa vai para o metrô, né, já que ele utilizou o modal metrô. Mesma coisa aconteceria para o ônibus, mas a gente ainda não tem nenhuma parceria específica de transportes urbanos nesse sentido. Super top ter, levanta essa bandeira agora, mas para direcionar repasses por resgate, né? Então, é taxa de sucesso como todo programa de fidelidade. Obrigado, Vitor. Obrigado, Lucas. Senhor Paulo Guimarães?
Parabéns, Lucas. Uma dúvida, como é que seria o modelo de negócio no B2C para estimular as pessoas, por exemplo, a deixar o carro em casa e utilizar a bicicleta, transporte público ou até mesmo andar a pé? Legal. O B2C tem uma virada de chave muito significativa, Paulo. Por exemplo, dentro principalmente não só dos descontos, né, ele está sendo recompensado por utilizar modais sustentáveis, mas também numa categoria muito importante, que é aí onde valida o nosso plano anual, chama Ecomilhas por Carbono. Nas Ecomilhas por Carbono, o usuário baixa o aplicativo, acumula Ecomilhas, não para resgatar por descontos agora, mas para resgatar por dinheiro. E a gente faz isso via transferência Pix, né? Então, na sequência, a virada de chave que o usuário tem é, puxa, ao invés de pagar para, às vezes, alugar uma bicicleta, às vezes até pagar a passagem do ônibus ou do metrô, agora eu estou sendo pago para isso, né? Estou sendo recompensado por utilizar isso de mais vezes, né? Então, esse é o modelo principal que a gente faz e a nossa base muito nos orgulha de falar que isso faz muito sentido para elas. Então, dentro dessa prática, o usuário, para aderir a esse plano e desbloquear ali as Ecomilhas de Carbono, tem uma anualidade de R$ 99. Então, R$ 100 por ano, ele tem ali a loja liberada para fazer isso. Quem oferece essas Ecomilhas por Carbono? Empresas que querem compensar, né? Então, é basicamente assim que a gente funciona. Obrigado, Paulo. Obrigado, Lucas. Doutor Bicalho, alguma pergunta para o Lucas, por favor? Sim, Lucas, parabéns aí pela exposição do projeto. Eu queria saber se a plataforma está, de alguma forma, já vinculada ao mercado internacional de carbono, né, onde deve surgir aí os principais interesses nesse projeto. É o nosso sonho de vincular, doutor Bicalho, principalmente porque a gente está no mercado voluntário de carbono agora, só que a gente está entendendo qual é o melhor mercado a ser potencializado. Quando a gente olha para o mercado Vale do Silício, o preço é um. Quando a gente olha para o mercado da Europa, o preço é outro. Então, a gente está vendo em qual mercado lançar primeiro e traçar essa estratégia 2022. Né? Então, traçando essa estratégia 2022 com relação à regulação, a gente transforma as milhas urbanas, o transporte sustentável, em uma moeda. Transformando em uma moeda, a gente repassa isso para todos os stakeholders envolvidos. Né? Então, é assim que a gente pretende muito crescer de uma forma bem escalável. Obrigado, doutor Bicalho. Obrigado, Lucas. Parabéns mais uma vez pela apresentação, Lucas. Vamos seguir agora para o próximo pitch. Rebeca, com você. Obrigada, Matheus. A quarta startup a apresentar vai ser a Nidos, representada pelo Hernani Machado. Seu tempo vai começar agora, Hernani. Só falta ele aparecer. Eu estou aqui. Bom dia, tudo bem? Pronto, vai começar agora. Pois não. Eu só estava aguardando a imagem do PowerPoint. Perfeito. Pois bem, Unidos é uma plataforma integrada para a segurança pública e de empresas. Nesse caso, especificamente, nós adaptamos a nossa plataforma, que é usada por polícias, forças especiais e exércitos em vários locais, para a mobilidade urbana. Por favor, próximo slide. Então, nós somos integrados com a plataforma web em cloud, aplicativos, um aplicativo para o usuário, outro aplicativo para o agente de segurança, porque a maioria das operadoras de coletivo público nas cidades, elas têm uma parceria com a polícia. Então, o que nós queremos é dar para o policial um aplicativo onde ele vê todas as chamadas de ocorrência dentro de cada ônibus e quando for chamado, ou seja, quando algum usuário apertar o botão do pânico, ou o motorista, no seu aplicativo, ou usando esse, não sei se vocês conseguem me ver, esse pequeno rastreador, que tem um botão do pânico, ele sabe qual é o ônibus que está tendo o problema, ou seja, o policial mais próximo, que já atende aquela região. Também temos um web para compartilhar com o batalhão da polícia ou da guarda municipal, onde ele vê todos os ônibus, todos os usuários e onde está ocorrendo cada coisa. Próximo slide, por favor. Todo o registro no aplicativo ele é feito obedecendo a sequência militar, então nós temos vários tipos de autenticação, nós analisamos se realmente é o policial, temos reconhecimento facial, etc., para que possamos dar a maior segurança possível nos dados entre as forças de segurança, o usuário e as empresas de transporte coletivo. Próxima. O aplicativo ele tem várias funcionalidades, então eu acho que vai demorar para me falar delas. Pode passar, por favor, próximo. O próximo slide, por gentileza. Uma das
uma das nossas funcionalidades é agregar as câmeras de segurança dentro do coletivo na nossa central de comando e controle, onde o policial ou o agente de segurança autorizado poderá ver em tempo real essa câmera. Próxima imagem. Ele também recebe um mapa, caso tenha uma ocorrência, para chegar o mais rápido àquela determinado local, utilizando uma análise tanto do trânsito quanto das vias de acesso, que nós combinamos todos os aplicativos de mobilidade juntos. Próximo, por favor. Então, você sabe quem que vai atender cada ocorrência e quanto tempo ele demorou para chegar até lá. Próximo. É também possível, se for roubado algum objeto, seja um veículo, seja o próprio ônibus, né, ou se seja uma bolsa, você tira a foto desse objeto, nós temos um sistema de reconhecimento facial que, caso pegue algum suspeito próximo, tire-se uma foto e faz a comparação para saber se aquele objeto é semelhante ao objeto roubado. Próximo. Então, nesse caso, nós podemos gerenciar toda a questão de furtos, roubos e assédio sexual ou outros problemas ocorrentes de crime dentro do coletivo. Próximo. Próximo, pode passar por causa do meu tempo. Nós temos também um sistema de reconhecimento facial, onde você pode colocar aqueles suspeitos que já cometeram outros crimes, chamados criminosos reincidentes, para que quando entre um criminoso reincidente dentro do seu ônibus, você já tenha a imagem dele e aperte uma imagem de alerta dizendo que existe esse criminoso. Pode passar para o próximo? Então, na nossa central, nós monitoramos tudo, inclusive qual o trajeto do ônibus, nós rastreamos ele, quanto tempo que demorou para ele chegar em cada ponto. Além de toda a questão de segurança, nós fornecemos vários dados operacionais, porque já é agregado ao pacote, né, o que fazemos com viaturas de polícia e outras coisas. Próximo. Você pode comunicar diretamente com o policial, com a central e com o seu motorista. Próximo. É aí que você consegue visualizar todas as câmeras dos seus coletivos, ou seja, não precisa comprar a câmera que você já tem, se ela emite pela internet, ou seja, se ela tem uma conexão online, é só você agregar dentro da nossa plataforma ou colocar no YouTube ou outra plataforma. Nós fazemos leitura em 26 plataformas de streaming. Próximo. Nesse caso aí, nós gerenciamos a lista dos suspeitos, né, que são enviadas pela polícia, e caso um suspeito entre, ou se alguém roubou e passou para o próximo ônibus, nós alertamos em qual próximo ônibus ele chegou, e também nós agregamos as câmeras que estão nos pontos de ônibus, ou em algum comércio que queira compartilhar conosco para aumentar a quantidade de câmeras e não ser necessário que vocês comprem mais câmeras. Próximo. Você tem 20 segundos. Então, Unidos é isso. Ele agrega todas as funcionalidades de segurança pública e de monitoramento dos veículos. Muito obrigado. Obrigada, Hernani. Vamos agora para as perguntas dos nossos jurados. Túlio, alguma pergunta para o Hernani? Hernani, parabéns pela apresentação. Só queria saber se você já tem alguma operação ativa usando transporte coletivo. A operação no transporte coletivo, não. Nós oferecemos essa solução para as polícias. As polícias em vários estados e vários países utilizam, porém são poucas as que fornecem o aplicativo do usuário. E nós temos aqui, inclusive, o aplicativo do usuário que eu deixei. Ele tem o botão do punk. Vocês conseguem? Não consegue por causa da minha tela, né? Porque estou com o fundo. Oh, meu Deus. Mas então, temos o aplicativo aqui do usuário, onde as polícias... raro as polícias que querem. Por isso que eu tive essa visão de colocar no transporte público, inclusive em Belo Horizonte, tá? Se vocês quiserem fazer o teste, já tem uma longa relação, é só dizer que nós colocamos totalmente gratuito o teste, e para qualquer outra cidade que quiser fazer o teste olhando todas as funções dos nossos sistemas, estamos abertos, nosso sistema já funciona, ele já é referenciado, inclusive é possível, muito provável, que na sua cidade a polícia já utilize as nossas soluções, e assim nós possamos agregar de uma maneira mais rápida, dando toda a segurança para o seu ônibus em si e principalmente para nós, né, os usuários do transporte coletivo, porque se fizermos que o transporte coletivo seja a maneira mais segura de ir e vir, com certeza aumentará o número de usuários dentro do ônibus. Obrigada, Hernani. Obrigada, Túlio. Vitor, você tem alguma pergunta para o Hernani? Bom dia, Hernani. Parabéns pela ideia aí, pelo projeto. Eu tenho uma pergunta referente à validação de órgão público, assim, se vocês
precisam de alguma validação, porque envolve vários órgãos aí, como polícia, bombeiros, SAMU, né? Assim, tem que ter alguma autorização por parte deles. Bem, nós já temos, são 27 estados, eu não sei, eu acho que são 25 estados, nós já temos isso. Então, realmente, eles precisam analisar para saber se é interessante. Porém, nós já temos as autorizações, nós já fizemos nosso estudo de LGPD na questão, inclusive a questão de reconhecimento facial, foi submetido ao Ministério Público e tudo mais. Por quê? Porque nós só podemos fazer leitura de suspeitos, nós podemos ler todas as pessoas que entram dentro do seu coletivo, isso é ilegal, né? Mas os suspeitos, isso é legal. Então, toda a questão legal de interação com polícias e os contratos de segurança pública, e principalmente de sigilo de dados, nós já temos, já foram feitos e validados em quase todos os estados. Inclusive, a Senasp, a Secretaria de Segurança Pública Nacional, ela fez um modelo, né, desse tipo de sistema que serve para qualquer estado. Então, nós, juridicamente, estamos bem amparados, sendo que vocês, como operadores, é só dizer qual que vocês preferem, que eu mesmo posso fazer toda essa intermediação e já ligar diretamente nos batalhões, sabe? O quartel da polícia é mais próximo, ou guarda municipal, porque quem te atende a ocorrência em tempo real é a polícia militar. A polícia civil, ela simplesmente faz uma investigação após o ocorrido, e a guarda municipal, quando tiver, faz o mesmo trabalho da polícia militar. Obrigada aí. Doutor Bicalho, alguma pergunta? Sim, Hernani, parabéns aí pelo seu projeto. Eu queria uma informação. Qual é a aceitabilidade aí das polícias, né, com referência à participação dos usuários nesse sistema? Normalmente eles aceitam ou existe alguma resistência nesse sentido? Tem uma resistênciazinha, sim, senhor Bicalho. Né, a polícia não gosta muito de ampliar tudo, porém, eu posso falar aqui, porque já é público, o Estado do Espírito Santo, ele fará isso no estado inteiro, inclusive com propaganda na televisão, nós já estamos finalizando isso. Algumas cidades, eu tenho contrato de confidencialidade, eu não posso dizer, já estão utilizando em bairros, ou seja, nós temos cerca de 550 mil pessoas no Brasil, pessoas, não policiais, correto? Em testes juntamente com as polícias, para saber se isso será público ou não. Porém, antecipando, se for só dentro do transporte coletivo, as polícias dos 20 maiores estados do Brasil, né, desculpa, até os 7 que ficou, porque eu falei com os 20, só que não deu tempo, todos eles acharam muito interessante, desde que a operadora do coletivo tenha uma central de comando e forneça os dados no ponto de ônibus e dentro do coletivo, e não nos crimes normais ocorrendo na rua. Por quê? Eles querem proteger os coletivos, porém é meio complexo proteger todas as outras coisas, diretamente pelo usuário. Obrigada, Hernani. Obrigada, doutor Bicalho. A gente tem 30 segundos, se for bem rapidinho, dá tempo. Doutor Paulo. Hernani, como é que você se resguarda de um acionamento acidental ou até mesmo indevido, né, por parte do usuário? A partir do momento que você aperta o botão do pânico, nós coletamos o áudio que existe no local e nós fazemos um sequenciamento. Nós aumentamos, mesmo se estiver cochichando, nós aumentamos o áudio em 188 vezes. Então, nós pegamos todos o que está acontecendo. E temos uma plataforma bem apurada de sistema de inteligência, que é usado por várias centrais de inteligência, para analisar o que é aquele áudio, se é uma gritaria, se é uma arma, se está tendo uma confusão, ou se é simplesmente uma conversa normal. E com isso, nós podemos filtrar se foi acidental ou não. Outro detalhe é que você segura o botão do pânico durante 6 segundos. Então, segurar 6 segundos diminui a quantidade de problemas. Tanto o botão do pânico eu vou ter que te interromper aqui. Desculpa, gente. Muito obrigado. A gente passa demais do tempo. Hernani, obrigada pela apresentação da Nidos, super interessante. Vamos agora para a quinta startup. Obrigado, Hernani. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Hernani, parabéns. Vamos agora para o quinto pitch, né, da Ubus Tecnologia, e eu convido o segundo Felipe do dia, né, Felipe Leite Bueno. Felipe, é com você, você tem 5 minutos. Bom dia, pessoal. Só aguardar um pouquinho aqui, carregar a apresentação. Bom dia, eu sou o Felipe, eu sou supervisor de operações do Ubus. Vou explicar para vocês como que funciona a nossa plataforma, qual que é o objetivo do nosso projeto. Por favor, se vocês puderem passar o slide. O
O Bus ele é uma plataforma de mobilidade que a intenção é estabelecer a ponte entre o operador e o passageiro, trazer de volta o passageiro que a gente acabou perdendo para os transportes, para os modais individuais, e a gente faz isso através da tecnologia e comodidade para o passageiro. Pode passar, por favor? A nossa plataforma ela é dividida em 3 partes. A gente tem o cliente, que seria o aplicativo, já está nas lojas, né, do Google e da Apple. A parte do motorista, onde tem um tablet dentro dos ônibus que utilizam o nosso sistema e o motorista tem todo o controle da viagem, quantos passageiros, quais são as rotas que ele vai fazer, e também o back-office, que seria a inteligência por trás da nossa plataforma, onde vai ter toda a parte de BI, pesquisas, os cadastros de motoristas, rotas e, inclusive, as sugestões dos passageiros, mapa de calor. Pode passar, por favor? Hoje o Bus ele tem 2 modalidades. A gente tem o módulo linha, que seria o módulo mais convencional, mais parecido com o que existe já nas cidades, o coletivo tradicional, onde são rotas pré-estabelecidas, com horários também já pré-determinados, e o passageiro tem a possibilidade de embarcar de acordo com a disponibilidade de horário. E o Bus Mais, onde seria um módulo porta a porta, e o passageiro, conforme ele faz a solicitação, o aplicativo traça uma rota para o ônibus para encontrar ele e levar até o ponto de destino. Se no trajeto tiver alguma outra solicitação e esse mesmo ônibus puder atender, o próprio software já faz a alteração da rota para encontrar esse outro passageiro. Por favor, vocês podem passar para o próximo slide. As vantagens que a gente traz para o passageiro seria a segurança. Nós só trabalhamos, então, com empresas que tem a concessão nas cidades, a comodidade dele poder comprar a passagem dele por meio de um aplicativo. Ele vai ter o pagamento, pode ser feito pela bilhetagem, cartão de crédito, dinheiro, e ele tem todas as informações da viagem dele, onde o ônibus está, qual que é o horário que ele vai embarcar, ele pode comprar as viagens, por exemplo, para toda a semana, e, através disso, a gente consegue trazer uma inovação e trazer também mais comodidade para o passageiro. Próximo, por favor. Para o operador, a gente tem a vantagem de conquistar novos clientes, recuperar os passageiros que acabaram indo para outros modais, obter informações estratégicas através da utilização do aplicativo, aumentar a competitividade das operadoras com relação aos aplicativos individuais, de transporte individual, e otimizar as rotas. Próximo. Dessa forma, as cidades também ganham, porque a gente reduz os carros na rua, a gente diminui com um transporte mais eficiente, né? A gente diminui a poluição, a emissão de poluentes, melhora a mobilidade urbana e moderniza o sistema de transporte. Próximo. Próximo slide. O Bus, ele iniciou em 2018. Pode passar, tem uma animaçãozinha, pode passar todos. A gente iniciou o projeto em 2018. Em 2019, a gente inaugurou a primeira operação com a Metra, onde a gente ligava São Bernardo até a Berrini. Mais uma passagem, por favor, no slide. Em 2020, a gente iniciou, em dezembro de 2020, iniciamos em São Bernardo com a BR-7. E mais um slide, por favor. E hoje a gente atende 3 cidades do ABC, Diadema, São Bernardo e Santo André. Já somos mais de 30 mil downloads, 13 mil passageiros transportados. Próximo slide, por favor. Queria agradecer a oportunidade de mostrar o nosso projeto e abrir para as perguntas. Muito obrigado, Felipe. Vamos direto para as perguntas dos jurados. Queria convidar o doutor Vicário para fazer a primeira pergunta, por favor. Felipe, parabéns aí pela apresentação. Eu gostaria de saber qual é o modelo de negócio que a Bus faz, se a plataforma é uma plataforma
transparente para os usuários ou se é uma associação de marcas da UBUS com as operadoras. O UBUS ele faz a parceria com as operadoras, mas nós somos uma plataforma, a gente não é junto com a operadora é o nosso cliente. A gente mostra para o usuário, ele tem toda a transparência de compra, de valor da passagem, ele tem a opção de escolher o coletivo tradicional ou utilizar o Buzz. Então, o valor também das passagens, eles são em acordo com as prefeituras, as operadoras. Então, a gente tem todo esse trabalho para não deixar também um valor muito alto para o usuário. Obrigado, doutor Bicardo. Obrigado, Felipe. Senhor Paulo Guimarães, por favor. Felipe, duas dúvidas. A tarifa, ela é dinâmica, de acordo com as variações do itinerário, ou ela é fixa? Qual o grau de liberdade que você tem para poder fazer as modificações de itinerário e variações de partida? A gente tem, no módulo linha, as tarifas são fixas. No Bus Mais, aí já seriam, a tarifa já é variável de acordo com a distância. Desculpa, qual que era a outra pergunta? Qual o grau de liberdade que você tem para alterar os itinerários, enfim, fazer as alterações do sistema, inclusive de pontos virtuais? Então, a operadora ela pode optar por utilizar os pontos virtuais ou os pontos as paradas que já existem. Ela tem a liberdade total de controle da plataforma. O que ela quiser fazer, a gente adapta de acordo com a necessidade. O que a gente aconselha é não ficar cancelando viagens, montar uma programação e não ficar alterando ela depois que ela já estiver feita, porque isso atrapalha o passageiro. O passageiro ele pode comprar o assento, reservar o assento dele para a semana toda. E aí, se a operadora acaba mudando, modificando essas partidas durante a semana, o prejudicado vai ser o passageiro. Obrigado, Paulo. Excelente, Felipe. Túlio, por favor, a sua pergunta. Felipe, parabéns pela apresentação. Eu queria saber qual é o nível de apoio, se está no escopo, uma espécie, vamos chamar assim, de consultoria na parte estratégica, na implantação de uma ferramenta como essa para os operadores, né? Se a UBUS simplesmente entrega uma plataforma, o operador e ele usa ela da forma que for, ou se a UBUS faz parte disso, desde captação de clientes, de marketing, quanto também a melhor operação, se é mais no centro da cidade, se é no last mile, first mile, enfim, gostaria de dizer um pouco sobre isso. Então, a gente está junto com a operadora desde o início do projeto, na criação das rotas, na divulgação do aplicativo, na divulgação do serviço. A gente, até mesmo todas as rotas que são feitas, que são sugeridas pela operadora, a gente faz um estudo onde a gente consegue mostrar para a operadora, através do mapa de calor, se tem passageiros naquela região para ir para outro lugar, se teve essa demanda. Até a construção da tarifa, a gente faz um estudo com os modais individuais, quanto que seria esse gasto para o passageiro, e também para não canibalizar o sistema, a gente sugere que seja um pouco mais caro que o tradicional. Um detalhe, o Buzz, a gente, dentro dos ônibus, são ônibus ou vans, o veículo que a operadora tiver disponibilizar para esse serviço, as pessoas reservam os assentos, então não vai ter ninguém em pé. A gente tem o ar-condicionado, o Wi-Fi, o carregador de celular, que são diferenciais do convencional para trazer esse público para um serviço um pouco melhor. Obrigado, Felipe. Vitor, sua pergunta, por favor. Bom dia, Felipe, parabéns. Eu queria saber qual é o diferencial para os concorrentes de vocês, tanto no on-demand quanto nas linhas pré-determinadas. A gente faz todo um acompanhamento junto com a operadora,
A gente tem um sistema que é desenvolvido 100% aqui em São Bernardo, então a velocidade de adaptação para as operações que têm características específicas de região para região, as adaptações são muito mais rápidas, essa conversa com o Buzz, ele foi criado através, os investidores do Buzz, eles são operadores, então a gente conhece a dor, a gente tem esse know-how de quais são as dificuldades que os operadores hoje enfrentam no Brasil. Obrigado, Felipe. Obrigado aos jurados. Parabéns pela solução mais uma vez. Vamos seguir agora para o sexto pitch, Rebeca. Vamos lá. Essa é a sexta e última startup a apresentar o pitch. Ela é a Wi-Fi Wiz, que é representada pelo Giancarlo Boaron. O objetivo dela é gerar renda extra para quem utiliza o roteador Wi-Fi, nesse caso, empresas de ônibus. Então, Giancarlo, vamos lá. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Vamos lá, então eu sou o Giancarlo, sou o proprietário da startup Wi-Fi Wiz, e nesse projeto a gente tem o objetivo de gerar renda, vendas e benefícios com redes Wi-Fi. Próximo slide, por favor. Duas palavras que baseiam o nosso propósito: transmutar, que é mudar a forma de algo, e valorizar, que é dar mais importância a algo. Eu só peço que vocês guardem essas duas palavras, que eu vou me referir a elas no final da apresentação, ok? Próximo slide. Qualquer uma rede Wi-Fi hoje que a gente vê em qualquer lugar do Brasil e do mundo, em restaurantes, por exemplo, ela é só mais um custo para o estabelecimento. Muitas vezes ela é insegura, ela causa cegueira com relação aos visitantes dessa rede, causa lentidão de processos, insatisfação, e tudo isso se traduz em prejuízo. Próximo slide. Então, ter uma rede Wi-Fi no jeito que a gente conhece hoje, ou não ter, como acontece com as empresas de ônibus hoje, ou as operadoras do transporte público, isso significa prejuízo. Próximo slide. Qual foi a nossa solução? Nós repensamos as redes Wi-Fi. Será que elas não poderiam ser mais atrativas, não poderiam trazer mais benefícios para a empresa, para o estabelecimento que usa a nossa rede? Próximo slide. E foi pensando assim que a gente chegou numa solução com muita customização, com possibilidade real de renda extra, sem enrolação, dinheiro lá no caixa do operador, trazendo mais segurança para a rede, trazendo mais gerenciamento de clientes, né, dados, captura de dados, que é o novo petróleo aí, e, obviamente, obedecendo as regras da LGPD, maior agilidade de processo, fidelização de clientes e importância grande também dada a comunidades e meio ambiente. Próximo passo, slide, desculpa. Inclusive, comunidades e meio ambiente são dois itens que a própria ONU dá muita importância para isso. E também falando um pouco da nossa relação custo-benefício, a gente pode oferecer o nosso aparelho roteador de Wi-Fi de graça para as operadoras, sob algumas condições, e com um valor médio para o anunciante de 15 centavos por anúncio, por exibição de anúncio, que também é bastante atrativo. Próximo slide. No final das contas, a solução que nós queremos é uma solução de vendas e renda e sobrevivência no mercado para qualquer tipo de estabelecimento e para as empresas de transporte público também. Próximo slide. Então, resumidamente, não se assuste aqui com os detalhes, mas resumidamente esse é o nosso processo de funcionamento. Então, quando nós evitamos que os computadores e o lixo eletrônico vá parar no meio ambiente, ali no passo número 1, nós fazemos isso comprando esses equipamentos da pessoa física, dos pequenos lojistas, no passo número 2. Transformamos esses computadores em roteadores Wi-Fi e instalamos nos ônibus, metrô ou terminais, no passo número 3. E quando o visitante se conecta nessa rede, ele vê um anúncio, que não precisa necessariamente ser uma propaganda, pode ser uma pesquisa, por exemplo, do anunciante. E nesse momento nós descontamos alguns centavos do anunciante, ficamos com uma porcentagem e repassamos isso para o operador. Aí nesse passo é que nós geramos a renda extra efetivamente para o operador. Próximo passo. Um exemplo dos nossos equipamentos, vejam o tamanho deles como são portáteis, né, e um tamanho reduzido. Próximo passo. Um exemplo de adesivos que nós instalamos nos ônibus, né, na janela do ônibus, por exemplo, e ali embaixo a empresa de ônibus em que nós validamos o nosso projeto, e um agradecimento aqui especial à Aviação São José, da cidade de São José dos Pinhais. Próximo.
E esse é um exemplo do nosso portal, né? Ele não precisa ter essa configuração, né? Ele pode ser customizado pelo cliente. Próximo. Essa é, então, a nossa estrutura, são 5 pilares que a gente vê no nosso projeto, funcionando como um processo contínuo, né? Então, meio ambiente, comunidades, estabelecimentos, visitantes e anunciantes se interagem, né? Então, esse é o nosso funcionamento. Próximo slide. E aqui eu volto ao nosso propósito, né? As 2 palavras, transmutar e valorizar. Não foi isso exatamente que nós fizemos numa rede Wi-Fi, nós transmutamos uma rede Wi-Fi e demos mais valor a ela. Próximo. O nosso mercado podemos atuar em vários estabelecimentos, e aqui em específico no transporte público. Próximo. Não vemos 4G e 5G como concorrentes, até porque são serviços pagos, né? E a nossa plataforma é gratuita para o visitante. Próximo. Concorrentes Giancarlo, você tem 20 segundos, tá? Ok, são poucos no Brasil, não são portáteis e não geram renda extra. Próximo. E o resultado, já temos MVP validado, operando em São José dos Pinhais, e temos uma independência do mercado externo. A gente não depende de variações do dólar, por exemplo, ou importação de aparelhos. A gente consegue resolver todos os nossos problemas de fornecimento aqui na rede interna, no mercado interno brasileiro. Obrigada, Giancarlo. Ok. Eu vou ter que parar seu tempo aqui. Mas vamos lá, vamos começar as perguntas dos nossos jurados. Doutor Bicalho, você tem alguma pergunta para o Giancarlo? Sim, Giancarlo, parabéns aí pela apresentação. Eu gostaria de saber se dentro do modelo seus, você considera o compartilhamento dessa base de dados que é gerada na medida que os usuários se cadastram para usar essa rede Wi-Fi. Sim, na nossa plataforma web, né, toda vez que um visitante acessa a rede Wi-Fi, esses dados automaticamente, no momento do acesso, ficam disponíveis para a empresa, para ela já criar um banco de dados ali dos seus passageiros, né? Vamos lá para a segunda pergunta. Túlio, você tem alguma pergunta para o Giancarlo? Giancarlo, parabéns, cara, pela apresentação. Queria saber se você não acha que esse é super interessante, né, essa compra dos equipamentos usados e tudo mais. Isso não pode gerar um gargalo, na sua opinião? Você trouxe como diferencial, mas queria entender um pouco de o quão seguro você está na estratégia da compra de equipamentos. Sim, é um pilar importante, a gente não precisa só... Desculpa, só complementando, Okay. e se eles estão preparados, como que você faz a preparação para ele ser automotivo, vamos falar assim, né, enfrentar o dia a dia ali do transporte coletivo, né? São 2 questões complementares. Sim, a gente estudou bastante essa questão do mercado, inclusive, né, para entender se essa poderia ser uma ameaça ou não ao nosso projeto, e a gente entendeu que existe uma grande oferta de computadores, né, que podem ser reutilizados como os nossos roteadores Wi-Fi. E, inclusive, os mais interessantes para a gente, que é o de tamanho reduzido. Então, só para vocês terem uma ideia, o Brasil recicla aí algo em torno de 2% do seu lixo eletrônico, né? Então, eu acredito que muitas empresas têm, como é o caso da Aviação São José, eles já tinham aparelhos subutilizados, que nós estamos utilizando eles, né? Inclusive, coincidentemente, do mesmo modelo que nós usamos. Então, né, nesse caso, coincidiu, demos sorte nessa questão. Mas no mercado brasileiro existe sim muito fornecedor para o nosso equipamento, tá? Então a gente pode reaproveitar esse pilar ecológico, digamos, e dar uma sobrevida a esses computadores. E na questão da preparação para o ônibus, né, é possível sim ligar o nosso aparelho na rede elétrica do ônibus, usando ali apenas um transformador que converte ali as voltagens do nosso aparelho para a voltagem usada na rede elétrica do ônibus, né? Tá ótimo, Giancarlo, obrigada, Túlio. Vitor, você tem alguma pergunta para o Giancarlo? Tenho sim, Rebeca. Bom dia, Giancarlo. Eu vi você falando ali de CRM. Eu queria saber qual informação, assim, o que é que você acha que pode ser de valor para a empresa de ônibus aí, quais são os dados dos clientes que a gente pode utilizar bem?
Sim. Bom, os dados a escolha sobre os dados é feita pelo cliente, certo? A gente oferece alguns campos e o cliente escolhe quais campos ele quer pedir do visitante. E ali pode ser nome, telefone, e-mail, data de nascimento, por exemplo, ou até mesmo CPF, ou no caso dessa empresa que a gente validou, eles estão pedindo uma modificação no sistema para informar o número do cartão dele de transporte, né? Para ter certeza que é um cliente da empresa de ônibus, né? Então, o gerenciamento dessas informações é feito pelo cliente, ele escolhe quais campos ele quer. Obrigada, Giancarlo. Doutor Paulo, alguma pergunta para o Giancarlo? Bem, Giancarlo, o seu modelo de negócio, você coloca isso gratuitamente nos ônibus e aí recebe essa remuneração por meio de publicidade ou você cobra alguma coisa do operador? Sim, a gente pode oferecer gratuitamente, sem problema nenhum, até porque por natureza do transporte público, né, existe um grande número de visitantes ali nas redes Wi-Fi, e nos interessa a remuneração através dos anúncios também, naquela porcentagem que eu expliquei para vocês no processo ali de entrada na Wi-Fi, e o nosso foco não é na venda do aparelho, é na remuneração através de anúncios, né? Obrigada, Giancarlo. Então, essa foi a sexta e última startup a se apresentar. Tá? Por aqui a gente finaliza as apresentações. Matheus, está com você. Obrigado, Rebeca. Parabéns a todos pelas excelentes apresentações. Nós vamos agora iniciar a votação tanto do jurado quanto também da audiência. Então, pessoal, é o seguinte, vou começar explicando como vai funcionar a votação da audiência, de quem está acompanhando os PITs com a gente. Será liberado para vocês, no canto esquerdo superior da tela, um botão laranja, com escrito votação. Então, quem está nos assistindo deve clicar nesse botão e escolher aquela startup que a pessoa entende que é a merecedora de vencer o terceiro desafio do coletivo. Um aviso importante, esse botão que está disponibilizado para a audiência, ele só funciona para quem está acompanhando no computador. A funcionalidade não está liberada para celulares, tá certo? Então, a votação da audiência vai ocorrer dessa forma. A votação dos 4 jurados que estão com a gente, os jurados eles já receberam um formulário ontem por e-mail e também via WhatsApp, e nesse formulário os jurados deverão classificar as 6 startups de acordo com a preferência, de acordo, obviamente, com a avaliação. Tá certo? A votação, ela está liberada a partir deste momento e nós vamos ter um tempo de 5 minutos para a votação. Combinado? Vamos lá, Milton, para a próxima... vamos lá, Matheus, para a próxima parte. Vamos sim. Vamos lá, Rebeca, com você. Vamos lá. Então, a gente está aqui com os representantes das startups da pré-incubação 1.0, campeãs do primeiro desafio do coletivo 2019. Eu gostaria de agradecer a presença do Leonardo Carvalho Santiago, CEO da Área Jabus, e gostaria de saber se o Milton Santiago, CEO da MobSys, antiga OnIBuzz, se ele está presente já, a equipe técnica está aí já, então perfeito. Para participar com a gente de um bate-bolazinho agora sobre as empresas de vocês. Então, começando, eu queria perguntar para os dois, né, qual foi o maior problema que o coletivo lhe ajudou a superar e como? Bom dia a todos, pessoal.
O coletivo ele surgiu para poder nos aproximar das empresas de ônibus. Era uma grande dificuldade que nós tínhamos na época, né? Ainda um grupo de estudantes ali saindo da faculdade, tentando contatos e tentando aprimorar a solução. E aí o coletivo ele surge justamente como essa oportunidade única que nós tivemos e que, de fato, mudou a Areja em si, né? Saiu de um grupo de estudantes para, de fato, ser uma empresa. Então, o coletivo ele ajudou muito nesse processo de network e desenvolvimento mesmo da solução. Obrigado, Léo. Milton? Bom dia, gente. Da mesma forma que, muito obrigado pela oportunidade, da mesma forma que o Léo falou, né, a gente participamos juntos do coletivo. Hoje o MobSys, né, a antiga OnIBus, também contou com esse apoio do coletivo que abriu muitas portas. Eu acho que para esse mercado de mobilidade o pessoal precisa que alguém faça esse caminho, essa abertura de portas e insira. Então, desde que a gente entrou no coletivo até a nossa saída, a gente conseguiu realmente ter oportunidades no mercado, né? Então, realmente, essa abertura de portas, essa vitrine que o coletivo vira, foi muito importante para a gente. Coisa boa. Obrigada pela resposta. Obrigado, Léo. Obrigado, Milton. Para a gente, para a equipe do coletivo, Conselho de Inovação e da NTU, é importante escutar essas palavras de vocês. A gente fica bem orgulhoso. Queria perguntar agora para ambos também, como que a pandemia impactou na solução no projeto de vocês? E como que vocês superaram essas barreiras? Quais foram as soluções encontradas? Olha, a pandemia ela vem em um momento bastante chave para a gente, né? Nós estávamos dentro da garagem da plataforma Transportes aqui em Salvador para poder fabricar o piloto. E aí começou a faltar material, tudo fechando, e a gente teve que se virar e, de fato, correr atrás de outras alternativas para poder fazer que o piloto acontecesse dentro da pandemia. E aí nós conseguimos, mesmo com a pandemia nós conseguimos. E em relação à solução, acabou que o ArejaBus ele foi desenvolvido num tempo pré-pandemia e, por conta do método de ventilação que nós utilizamos, acabou que também foi atual para a pandemia, justamente porque permite uma ventilação mais inteligente, reduzindo os riscos de contaminação das pessoas, né? Então, para a gente, teve um ponto muito complicado, que foi esse baque do momento que nós estávamos na época, mas, por outro lado, nós também tivemos uma visibilidade maior, porque a solução também se adequava às questões da pandemia, né? Para a gente, que é uma empresa totalmente digital, né, nós sofremos um impacto no nosso roadmap. E chegamos a pensar se teríamos espaço, não teríamos. A gente estava discutindo um começo de investimento na startup por investidores, e como a pandemia afetou o caixa das empresas, então a gente ficou num determinado momento dessa encruzilhada, será que vai, será que ainda tem espaço e tal, e aí seguimos trabalhando da forma que a gente tinha planejado. Então teve um impacto de uns 4, 5 meses no nosso roadmap de entregas, mas deu tudo certo, os investidores chegaram, a gente repactuou as entregas e foi bom porque está tudo funcionando de forma remota. Então, nem os sócios se encontram na pandemia, mas a gente conseguiu, vamos dizer assim, fazer as entregas. Obrigada, Milton. Obrigada, Leonardo. Eu queria puxar dessa pergunta uma outra. Quais foram as grandes adaptações que vocês tiveram que fazer estrategicamente e nos produtos de vocês para viabilizar ele? Então, talvez nessa pandemia vocês tiveram uma experiência de um período crítico, né? O mais difícil vocês viveram e sobreviveram. Então, quais são as adaptações que vocês tiveram que fazer estrategicamente e em relação ao produto para sobreviver? Ótima pergunta. Bom, estrategicamente, nós, enquanto empresa, nós hoje estamos em busca do investimento, e antes da pandemia nós tínhamos uma estratégia de fazer um tipo de fabricação, só que isso demandava um nível de investimento muito alto, e nós adotamos uma nova estratégia de fabricação que demanda um nível de investimento mais baixo. Então, para poder começar, nós fizemos essa adaptação justamente para poder entrar no mercado
de alguma forma, de forma segura, ok? Em relação ao desenvolvimento do produto. E com relação ao produto e o piloto em si, nós tivemos que adaptar muitas coisas, né? Como eu disse, faltou material, literalmente falando, então nós tivemos que ver outras formas de entregar o nosso piloto mesmo dentro da pandemia e continuar coletando dados, coletando informações. Nossa pesquisa de satisfação, que seria feita presencialmente dentro do ônibus, nós tivemos que substituir a voz de uma pessoa por uma voz de uma caixa de som, o formulário que uma pessoa estaria colocando dentro do ônibus, na mão das pessoas, por um formulário eletrônico, e a única coleta de dados presencial que acontecia era ir até o sistema embarcado para coletar as informações do cartão de memória. Então, foi muito desafiador, mas que, de fato, foi de muito aprendizado também todo esse período. Valeu, Léo. Obrigado também ao Milton. Eu queria aproveitar aqui, pessoal, reforçar que a gente está acontecendo a votação, tá, da audiência. Então, conforme eu disse no início, a audiência vota em um botão que está localizado ali no canto superior esquerdo da tela. Então, a gente tem aí mais alguns minutinhos. Contamos com a participação de todos vocês. Vou começar agora perguntando ao Milton, depois o Leonardo também pode responder. Qual que é o momento em que vocês se encontram, né? Quais são os maiores desafios, assim, em relação ao negócio, para vocês conseguirem evoluir enquanto startup e amadurecer cada vez mais? Bacana. Hoje a gente está com quase 1.000 usuários na nossa plataforma, tá? A gente está operando em Vitória, um serviço mão na roda, que é um serviço de transporte especial para cadeirantes e outras pessoas necessitadas. A gente está com quase 40.000 viagens em 12 meses de operação, tá? Então é um serviço agendado. Então esse é o nosso status atual. Hoje o nosso desafio é conseguir chegar e ter mais serviços, ter mais clientes, né? A plataforma está estabilizada, está estruturada e outros módulos, né, estão chegando. Está saindo do forno o módulo do motorista, tá? Então esse já fizemos alguns testes lá em loco e a gente está passando por um amadurecimento também enquanto startup, enquanto empresa, né? A gente mudou de nome, mudamos de marca. Não é mais o Onibus, não se refere mais a um ônibus, alguma coisa. Então, é uma empresa de sistemas de mobilidade. Então, esse amadurecimento, e aí eu reforço a base que o coletivo nos deu. Algumas das mentorias, principalmente de negócio, financeira, algumas coisas, nos ajudaram muito, tanto nas negociações, como hoje a estrutura que a gente tem. Isso foi muito bom. O coletivo, ele proporcionou muito bem isso, né, Milton, para nós. Nós hoje temos um produto validado, temos parceria com fabricante, fornecedores alinhados. O que nós necessitamos hoje, de fato, é do investimento para poder ofertar o produto, para colocar em teste algumas operações, afinal, cada cidade tem uma operação específica, né, e tem suas peculiaridades, para que, de fato, o cliente possa, a partir do momento que ele testa e vê que faz sentido colocar na sua operação, ele possa fazer a aquisição de novos produtos. Então, nosso momento hoje é ter esse investimento inicial para poder dar esse start nesse momento. Pessoal, eu tenho uma dúvida que é interessante para quem não sempre foi desse mundo ônibus, né? Como é que foi o teste de vocês na entrada desse mundo ônibus? Como é que foi, assim, como é que foram os primeiros dias de vocês dentro da empresa, a adaptação a esse mundo ônibus que é muito complexo, nervoso, né? E tem um monte de aprendizado que tem que ser feito. Para o Léo, para mim? Para os dois, para quem quiser responder. O mundo assim, vamos dizer, do transporte, da mobilidade, né, falando pela gente, a gente já vivia um pouco, né? Os 3 sócios, a gente já tinha experiência. A Mobsi surgiu da pesquisa de mestrado de uma das sócias, que ela já veio com a mobilidade sob demanda. E os outros 2, a gente já mexia desenvolvendo sistemas com geoprocessamento para a área de transportes. Então, a gente já entendia um pouco, a gente só não estava tão perto das empresas. Então, aí vem esse choque, essa responsabilidade que a gente viu, que é muito importante, né? Atuar na operação hoje. E está sendo muito bom. Está sendo muito bom. É um desafio, mas é muito bom. Coisa boa. Olha, no nosso caso,
No nosso caso, foi um choque de realidade grande, né? Porque nós literalmente saímos da universidade e caímos dentro de uma garagem de uma empresa de ônibus. Então, nós tivemos contato com... Então, como era um produto e foi feito dentro da garagem, de fato, nós tivemos contato direto com a manutenção, com toda a equipe que faz o dia a dia da garagem realmente acontecer. Era dia após dia dentro da garagem, coletando dados, fazendo melhoria no produto. Então, nós vivenciamos isso de uma forma muito intensa e foi muito importante para nós, porque vimos o que de fato era importante para o operador, o que de fato era importante para quem fazia a manutenção dentro das garagens, e realmente foi um choque de realidade, mas foi de muito aprendizado e valeu muito a pena fazer tudo isso, né? Obrigado, Pedro e Milton, mais uma vez. Eu queria agora deixar alguns minutinhos abertos para vocês falarem alguma coisa, as últimas palavras sobre essa trajetória de vocês que é de tanto sucesso até aqui, e deixar alguma mensagem para as startups que estão concorrendo hoje no terceiro desafio, algum conselho, alguma dica? Bom, o que a gente deixa como aprendizado, que se a gente pudesse passar novamente pela mentoria, a gente passaria, tá? Falo para todo mundo que está participando, aproveitem tudo que vocês possam sugar dos mentores. O pessoal tem muito para falar, então venham com dúvidas, coloquem, não tenham medo de perguntar, não tenham medo de falar, porque hoje pós a gente, se eu tivesse, e agora a brincadeira já está um pouco mais séria, né? Você já tem investidor, alguma coisa, então você já tem que procurar algumas informações, mas assim, suguem o máximo, e aquele selo do coletivo lá, na sua apresentação, quando você vai fazer um pitch para investir em alguma coisa, ele vale, ele abre porta, ele traz um conforto para saber que você já foi avaliado por alguém, você já passou por algumas etapas. Então, assim, isso é mais ou menos um feedback da MobSys para o coletivo. E agradecimento, né? Verdade, Milton. Assim, de conselho para o pessoal que está participando do desafio, primeiro, parabéns por estarem aqui e se provarem, né? E aproveitem, de fato, essa oportunidade, porque o coletivo ele é uma abertura de portas. Se a gente também pudesse reviver as mentorias, nós também faríamos isso. Então, suguem ao máximo. E em relação à Areja, um ponto que ainda não comentei, eu estou falando sempre do piloto, e assim, o resultado do piloto ele foi sensacional, né? Nós tivemos 95% das pessoas que fizeram parte da pesquisa de satisfação atestando que o nível de conforto térmico dentro do ônibus com Areja Bus era de regular, bom ou excelente. Então, para nós fazer isso com a ventilação natural, com a própria movimentação do ônibus, sem consumo mais de energia, e ter esse feedback das pessoas, foi sensacional. Então, é isso que o coletivo também pode proporcionar para vocês. Validações, testes e muito crescimento. Obrigado, Pedro. Obrigado, Milton. Pessoal, eu queria até pedir desculpa, que eu estou com a cabeça baixa, mas é porque meu celular está bem nervoso aqui. A gente está com a equipe trabalhando aqui no tratamento dos votos, e aí eu estou em contato com eles. Mas, assim, queria até aproveitar, fazer aqui um registro de todo o trabalho que foi feito para a gente chegar até nesse momento aqui do terceiro desafio, pela coordenadora do programa, que é a Mariana Amaral. A Mariana não está com a gente aqui hoje, porque ela está de atestado médico, ela está bem, está afastada, está se cuidando, e queria agradecer a Mariana por todo o esforço, e também agradecer a nossa equipe aqui nos bastidores, agradecer ao Pedro, ao Leandro e à Flávia, e a toda a equipe da NTU que está dedicada aqui a colocar o desafio no ar e fazer a votação. Queria colocar agora um vídeo bem rápido, só enquanto a gente conclui aqui, e na sequência voltamos com o resultado. Agora chegou a hora, né, mais esperada do dia aqui para os nossos participantes do desafio. Vamos apresentar agora os 3 primeiros colocados, começando com o terceiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar.
E eu vou começar agora com o terceiro lugar. Vamos lá. O terceiro lugar do desafio 2021 é a Wi-Fi Wiz, representada por Giancarlo Boaron. Parabéns, Giancarlo. Vamos te dar um minutinho aqui para falar parabéns. Muito legal ver vocês aí. Tendo sucesso na empreitada de vocês. Ok, pessoal, eu que agradeço, estou muito feliz. É um trabalho que vem sendo feito aí há muito tempo, não é de agora, desde antes da pandemia, inclusive. Envolveu muita pesquisa, muito estudo, muita disposição e estamos aí para ajudar. Entendemos também os desafios do transporte público e foi uma dos pilares que a gente pensou foi no transporte público, como a gente poderia ajudar aí a mudar a situação de caixa, principalmente, né, que é algo que eu acompanho há muito tempo, que vem sendo um desafio para as empresas de ônibus. Realmente, eu acredito, estou confiante disso que a gente pode ajudar o setor, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês e de me escolherem como uma das startups para o projeto de pré-incubação, ok? Obrigado. Parabéns, Giancarlo, parabéns ao Wi-Fi Wiz. Vamos continuar aqui com a sequência. Agora, o segundo colocado do terceiro desafio do coletivo da NTU. Tem a honra de anunciar que o segundo colocado é a startup Ecomilhas, do Lucas Nicoletti. Parabéns, Lucas. Obrigado, pessoal. Mesmo tendo problema de conexão, ainda bem que não foi no meu pitch, mas ainda bem que consegui receber aqui. Fico muito feliz pelo reconhecimento, segundo lugar em especial, claro, de tanta gente boa. Mas, nossa, vamos continuar contatos aí, realmente fazer mais negócios, então me coloco à disposição. Obrigado, viu? Parabéns. Obrigada a você, parabéns. E vamos agora para o anúncio do vencedor, o primeiro lugar aqui do nosso desafio, que eu fico muito feliz em apresentar. O primeiro lugar foi a Combudata, representada pelo Daniel Corella. Daniel, muitos parabéns para vocês da Combudata, né? Torcendo aí por um caminho de sucesso seu e das outras startups também. Parabéns. O microfone está com você agora para falar um pouquinho com a gente. Muito bom, nada como o tema. Pessoal, obrigado, Rebeca, obrigado, Matheus, NTU, é um grande prazer para a gente apoiar o sistema de transporte passageiro, especialmente porque foi lá onde eu aprendi uma vez do outro lado da mesa, quando eu vendia diesel, para ir apoiar, comprar diesel cada vez melhor. E, no fim das contas, é o que a Rebeca falou, é para ter lucro. E se não tem controle sobre a receita, vamos levar controle para o custo e para o maior custo deles, que é o diesel. Valeu como Rangers, que são os nossos colaboradores, é tudo para vocês e é tudo fruto do trabalho de vocês. Eu só sou o caminho, vocês são o meio. Um abraço. Obrigado, gente. Valeu, parabéns aí a Combudata, parabéns, Daniel. Queria agradecer a todos os participantes, agradecer a todas as startups que se inscreveram no terceiro desafio. Todas têm seu valor e agradecer pelo apoio ao coletivo. Queria agradecer também a audiência que está com a gente, agradecer ao Conselho de Inovação, agradecer a Rebeca, que dividiu aqui comigo a condução. Muito obrigado. Queria passar a palavra para a Rebeca para a mensagem final e depois a gente segue para o estúdio. Rebeca. Pessoal, muito obrigada por terem participado conosco hoje desse evento. Isso foi muito legal ter participado, digo daqui, né? Pela minha parte, acho que a do Matheus também. É super interessante ver tantas ideias legais chegando aí num setor que precisa tanto de inovação, que precisa tanto de recriação, e tem tanta coisa para fazer.
Então, eu fico muito feliz de ter participado hoje, desejo muito sucesso a todos, agradeço aí aos nossos jurados, a toda a equipe técnica, ao Matheus por ter dividido aqui a bola comigo, e vamos seguir agora para o estúdio, para a próxima etapa do dia. Obrigada, gente, um ótimo dia para vocês, toda sorte aí para todas as startups.